Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, que tenham tido uma boa noite de descanso, né? E que a aula passada tenha sido proveitosa, assim como essa também será, se Deus quiser, né? Na aula passada, nós não terminamos de resolver os exercícios que foi de tarefa, da página 64, 65, 66 e 67, certo? Eu trouxe, então, hoje, para nós terminarmos. Faltava, então, atividade 4, 5, 6 e 7. Espero muito que dê tempo de fazer todas, porque a 7 é um pouco extensa. Então, eu vou dar uma corridinha na 5 e na 6 e na 4, para que a gente possa se alongar um pouco mais na questão 7, tá? Porque foi a que mais, que gerou mais dúvida aí entre vocês, porque vocês me chamaram no WhatsApp, né? Vou colocar aqui, compartilhar a tela com vocês, como nós fizemos na aula passada, para que todo mundo possa ver, então. Na aula passada, demorou um pouquinho mais porque a gente leu o texto, interpretou o texto junto, né? Então, pode ser que essa aula seja um pouquinho mais rápida, né? Porque é só a resolução dos exercícios. Então, vamos lá. Primeira coisa foi o exercício 4, que ficou, né? O primeiro aí pra gente resolver hoje. Então, o exercício 4, eu vou lendo aqui na minha apostila, tá? Aqui. Aí é só mesmo um exemplo, leiam também na apostila. O exercício 4 falava assim: leia as sequências textuais destacadas no apólogo e responda aos itens em seguida. O apólogo é aquele textinho que a gente leu ontem, né? Então, a frase 1 lá falava assim: você se transformou num documento precioso. A 2: uma caneta preta havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. 3: será que você não podia me poupar desta humilhação? 4: eu cobri você com palavras. Então, são essas as 4 frases aí, né? As sequências textuais que nós devíamos ler para fazer a A e a B, tá? Então, a questão A fala assim: destaque e transcreva as formas ou locuções verbais das sequências textuais. Tá, então vamos lá. Na frase 1 ali, na sequência textual 1, qual que é? Nós temos algum verbo? Nós temos transformou, certo? Então, grifem aí, o transformou. Mas e o ser? O ser também é verbo, do verbo ser. Então, ele se transformou, né? Ele se tornou algo. Então, o ser e o transformou, locução verbal. Beleza? Aí vem ali, 2. Uma caneta preta havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. Qual que é o meu verbo aqui? Escrito e havia, né? Então, eu vou grifar, ó. Eu tô grifando, vou mostrar para vocês. Estou grifando, as palavrinhas que eu achei aí. Então, vou grifando aí também para ficar mais fácil na hora de responder. Então, se transformou e havia escrito. 3. Será que você não podia me poupar dessa humilhação? O podia é verbo, né? Então, vamos grifar o podia. E me poupar? Poupar também é verbo, então nós temos locução verbal. Então, grifem aí, podia me poupar. E na 4, eu cobri você com palavras. Qual que é o meu verbo aí? Tem o verbo locução verbal? Eu tenho um verbo, né? Que é o verbo cobrir. Aí eu grifo, então, só o cobrir. Então, aqui eu não tenho locução. Então, vamos colocar lá, na resposta, então, da 2, na resposta da 4A, se transformou, vírgula, havia escrito, vírgula, 3, podia poupar e 4, cobrir, tá? Para ficar a resposta do que perguntava na A.
Aí a B. Quantas orações há em cada período? Comente. Vamos primeiro pensar lá no que é período. Período ele se inicia com letra maiúscula, certo? E ele termina com ponto final. Ou ponto de exclamação. Ou ponto de interrogação. Então, são só esses 3 pontos que nós podemos observar se tem período ou não. Aí, deem uma olhada aí na sequência 1. Ela termina com ponto, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Não, ela termina com vírgula. Então, não é um período. A 2 termina com vírgula, não é um período. A 3 termina com ponto de interrogação, então a 3 é um período, certo? E a 4, eu cobri você com palavras. Também não termina com ponto, termina com vírgula, então ela também não é um período. Então vamos focar na 3. Aí ela fala assim, quantas orações há em cada período? Comente. Então nós vamos pensar, se tem só uma oração, será que você podia me poupar dessa humilhação? Eu tenho um único período, porque eu tenho uma única oração, eu não tenho 2 orações aí dentro. Se tivesse uma vírgula e mais um verbo, eu teria 2 orações, certo? Mas como eu só tenho uma oração, então eu só tenho um período. Então vamos colocar aí, apenas uma oração, uma em cada período. E apenas uma forma verbal ou uma locução verbal, tá? Então coloquem aí essa resposta da questão número 4. Então nós temos, olha lá, destaque transcreva as formas verbais ou locuções verbais das sequências textuais. Ah, faltou ali, ó, destaque transcreva as formas verbais ou locuções verbais. Desculpa, mas na apostila tá certinho, tá? 1, se transformou. 2, havia escrito. 3, podia poupar. 4, cobrir. E aí a B vem as orações que a gente tinha em cada período. A gente só tinha um período ali de exemplo, que era o 3. Então, apenas uma em cada período, pois há apenas uma forma verbal ou uma locução verbal. Quando eu tiver 2 verbos ou 2 locuções verbais em um período, eu tenho 2 orações ou mais, tá? É isso que a gente tem que focar aí na resposta da B. Qualquer coisa, dá um pause aí para responder, para conseguir corrigir aí na apostila se você fez de alguma forma diferente, tá? Então, vamos lá para a resposta da 5. Corrigir a 5. 5 fala assim, releia a seguinte sequência textual da oração, né? E no caso é uma oração. Uma caneta havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. Então nós vamos ter que ler e pensar nessa oração para responder a B, C, tá? Então vamos lá. A. Escreva a oração retirando as palavras caneta havia escrito palavras e folha. Como que tá escrito lá? Uma caneta havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. Então, a gente tem que tirar. A caneta havia escrito, então vai ficar uma porção de em toda, né? Porque a gente tinha que tirar o restante. Então, vai ficar assim, tá? B. Reescreva a oração retirando as palavras ou expressões. Uma preta, uma porção de palavras em toda a, certo? Como que ia ficar, então? Ia ficar caneta, a gente tirasse uma, né? Havia, não precisa tirar o havia. Deixa eu ver. Não pode pôr uma, não pode pôr porção, nem de palavras, nem em toda a folha. Então, vai ficar caneta, havia, toda. Não, folha. Meu Deus, até eu tô confundindo. Então, vai ficar caneta, havia, folha, tá? Vai ficar... Tá faltando alguma, calma. O escrito. Caneta havia escrito, folha. Vai ficar assim a resposta da B, tá? Aí a C. Qual das duas reescritas manteve, mesmo parcialmente, o sentido inicial? Por que isso ocorreu? Vocês acham que uma preta, uma porção de em toda a tem sentido? Que é a resposta da A. Não tem muito, né? A gente não entende muito o que aconteceu ali. E na B? Como que a B ficou?
caneta havia escrito palavras folha, né? A B tem mais sentido, né? A gente consegue compreender alguma coisa, não completamente, fica um pouco confuso, mas a gente ainda consegue entender parcialmente o que está querendo ser dito ali, né? Por que isso ocorre? Porque é como eu expliquei quando nós fôssemos achar o sintagma. Nós precisávamos observar as orações e as palavras de mais efeito na oração, ou seja, os nomes e os verbos, não é? Então, lá pergunta, por que isso ocorreu? Porque nós deixamos na resposta da B só as palavras de maior sentido e maior significação dentro da oração, certo? Então, vou dar um tempinho aí para que vocês copiem ou corrijam, ou se já tinham respondido isso, né? Possam aí passar para a apostila, tá bom? Aí aqui, ó, é legal a gente dar uma relida aqui, ó, na página 66, sobre os sintagmas, ó, aqui no finalzinho da página 66, nós temos um conceituando, certo? E aí aqui mostra os sintagmas verbais e os sintagmas nominais. É legal a gente dar uma lida, grifar lá, igual eu já dei aquela dica, né? Que esses conceituando ajudam muito na hora da gente estudar para as provas, para estudar para as apresentações de trabalho e coisas assim. Porque toda vez que a gente falar de sintagma, vai ser exatamente isso que a gente vai ter que pensar, tá? Então, sempre focar no conceituando e na aula da prova, que vai ser sempre ali, ó, bem casadinha junto com o conceituando para explicar a matéria, beleza? Aí, como nós demos o tempinho, vamos para o exercício 6, né? O exercício 6 vem assim. Retome a oração analisada na atividade anterior e faça o que se pede. Qual que era a oração da atividade anterior? Uma caneta havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. Essa foi a oração analisada no exercício anterior e nós vamos usá-la para fazer a A e a B do exercício 6 também, tá? Então, vem aqui, ó. Transcreva os núcleos do sintagma dessa oração. Por isso que é importante nós lermos o conceituando para a gente dar uma relembrada do que é sintagma, nominal e verbal. Vamos pensar lá na oração. Uma caneta havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. Quais são os meus sintagmas aqui? O que é de mais importante? O que me traz significação para que essa oração tenha sentido? Não é igualzinho a resposta da B? Caneta havia escrito palavras e folha, certo? Porque são os meus substantivos e os meus verbos dentro dessa oração. Então, aí, transcreva os núcleos do sintagma dessa oração, é igualzinho a resposta da B, tá? Vamos para B. O núcleo caneta tem função de nome ou de verbo dentro dessa oração? E aí? A palavra caneta, ela é verbo ou ela é nome, substantivo, no caso? Ela é substantivo, né? Então, ela tem função de nome, de sintagma nominal dentro dessa oração. Porque ela é substantivo e não verbo. Beleza? Nem locução verbal. Então, a respostinha da B6 é função de nome. Ok? Ó, aí a respostinha da A e da B do exercício 6. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. E a gente começar, então, aqui vai nos demandar mais tempo, que é o exercício 7. Vamos para o exercício 7, então. E aí, o exercício 7 ficou bem ruimzinho aí, mas é só para exemplificar mesmo. Vamos olhar na apostila, tá? Porque não cabia, era muito grande a imagem. O 7 fica assim, ó. Identifique sintagmas nominais e verbais nas orações destacadas no apólogo. Ou seja, a B, a C, a D e a E são alternativas com orações retiradas daquele apólogo, beleza? Então, tá bom. Então, vamos lá. Aqui a gente estava, então. Vamos lá, então. Observar a oração da resposta da pergunta A. Reclamou furiosa a folha de papel para a tinta. Vamos lá pegar nosso marcadorzinho aí. Vamos grifar o que é verbo e o que é substantivo nessa oração, tá?
Reclamou. Reclamou é verbo. Muito bem. Então, vamos grifar o reclamou. Furiosa. Furiosa é verbo ou substantivo? Não, furiosa é adjetivo, né? Então, não vamos grifar o furiosa. E a folha de papel? Folha é substantivo, Pro? Beleza. Tá. Mas e papel, Pro? Eu grifo ou não? O que é mais importante para você saber do que eu tô falando? Folha ou papel? É folha, né? Então, a gente não precisa grifar o papel. Só o folha já vai dar a base para a gente saber qual é o mais importante no nosso sintagma. E para a tinta? O para não é substantivo nem verbo, nem o a, mas tinta é substantivo, Pro. Então, vamos grifar aí, amor. Então, vamos lá. Então, aqui, grifadinho, ó. Nós temos o reclamou, o folha e o tinta, certo? Opa, vamos lá para 7. Então, nós temos aí grifado, reclamou, folha e tinta. Então, vamos lá. Reclamou é verbo. Então, o meu núcleo desse sintagma é o meu verbo. Então, meu sintagma 1 aí, verbal, é reclamou. Mas tem o restante do que. Por quê? Eu vou perguntar, reclamou o quê? Reclamou para quem? Reclamou para a tinta. Mesmo que o para a tinta esteja lá no final, é para quem se reclamou, tá? No caso, foi a folha de papel, né? Que reclamou para a tinta. Então, vejam que aí eu coloquei na respostinha, sintagma verbal reclamou, que é o núcleo do meu sintagma. E para fazer o sentido do reclamou, para ter a significação desse reclamou, eu tenho que falar para quem se reclamou, que foi para a tinta, certo? Então, a respostinha aí da sintagma verbal, reclamou para a tinta, o reclamou é o meu núcleo desse sintagma verbal, tá? Sintagma nominal 1, folha, né? Porque a próxima palavrinha aí da minha oração é folha. Então, meu sintagma nominal 1 é a folha de papel. Só que o que é mais importante dentro desta oraçãozinha aí? É folha. Então, folha é o núcleo do meu sintagma nominal 1, beleza? Sintagma nominal 2, para a tinta, que foi o que restou da nossa oração, né? Então, o para e o a não são tão importantes quanto a tinta. Então, vai ficar tinta como núcleo da minha oração, beleza? Então, vamos para o próximo. Próximo é o B. Eu não estraguei você. Foi uma fala da tinta da caneta para a folha, né? O sintagma nominal 1 é o eu. Por quê? Porque eu é pessoa. Eu me nomeio como eu. Eu nomeio você como você. Então, ele é núcleo nominal, certo? Estraguei, vamos grifar aí também, ó. O eu, o estraguei e o você. O estraguei é verbo. E o você é outra forma de eu nominar. Então, vamos lá. Sintagma nominal 1, eu, núcleo. Sintagma verbal, não estraguei você. O núcleo é o estraguei. E o sintagma nominal 2 é o você, que é o núcleo, porque é só ele mesmo ali também, né? Então, nós pegamos as principais informações dessa oração, tiramos o que era nome e tiramos o que era verbo. O restante não era tão importante quanto. Se eu colocasse assim, eu estraguei você, teria outro significado. Por isso que o não está sendo importante ali. Mas ele não é nem substantivo e nem verbo. Então, ele não entra nem em sintagma nominal e nem em sintagma verbal. Beleza? C. Eu cobri você de palavras. Aqui vai acontecer a mesma coisa da questão anterior, né? Que é o eu e o você, como nomes, né? Se eu colocasse João cobriu Maria de palavras, daria a mesma coisa, não é? Seriam nomes. Mas aqui lá no apólogo, ele usou o eu e o você, porque era a própria folha e a própria tinta conversando. Lembra da fala delas? Então, o eu e o você está em função de nome, em função de substantivo. Então, vamos grifar. Eu cobri você. Lá na minha respostinha C. E aí, a resposta vai ficar assim, então. Sintagma nominal 1, o eu do núcleo, que é o núcleo. Sintagma verbal, cobrir você de palavras.
Mas qual é o verbo? Cobrir. Então, o verbo é o meu núcleo do sintagma verbal. Então, eu vou destacar que o cobrir é núcleo e o restante é o restante do meu sintagma verbal mesmo. Qual que é o meu sintagma nominal 2? O você, que é o que resta, né? Então, coloquem aí a respostinha como está aparecendo na tela, ok? E vamos para D. E já é um pouco maior a frase, mas ainda só temos 3 sintagmas, né? Então, vamos lá. Você, como nós já vimos, é substantivo, certo? Se transformou. O transformou é verbo. Vou grifar aqui, tô grifando, grifem aí comigo, hein? Um documento precioso. Documento precioso. Precioso é substantivo? Não, né? Precioso é adjetivo. Então, eu vou grifar apenas o documento, porque documento é substantivo. Então, vamos colocar isso na ordem certinha. Sintagma nominal 1, você, porque nomeia quem. Sintagma verbal é o meu verbo, ou seja, o transformou. O restante é o restante do meu sintagma. Estamos falando do núcleo, transformou, tá? Sintagma nominal 2, num documento precioso. Esse é todo o meu sintagma nominal 2. Só que o núcleo do meu sintagma, o mais importante do meu sintagma 2, é documento, tá? Porque se eu tirar num precioso, continua sendo mais ou menos de sentido, né? Tipo, você transformou o documento. Eu consigo compreender ali, as outras palavras estão me auxiliando, certo? Então, vamos lá. E última. Uma folha de papel viu-se coberta de sinais. E aí? Como que vamos pensar nisso? O coberta aqui, ele não é igual ao cobrir, porque o coberta, ele está em função de nome, ele está nomeando o que ele fez, a ação dele. Então, o coberta a gente vai grifar, mas a gente vai grifar como substantivo. E o viu-se como verbo. E o folha como nome também. E aí a resposta vai ficar, sintagma nominal 1, uma folha de papel. Folha como o meu núcleo, né? Como o mais importante do meu sintagma 1. E aí o sintagma verbal, viu-se coberta de sinais. O viu é do verbo ver, certo? Então, o viu é o meu núcleo e o coberta de sinais é o restante do meu sintagma, que não tem a importância do viu, tá? Se eu falasse folha viu-se coberta, igual na questão da D, nós iríamos ter um pouquinho mais de dificuldade de compreender, mas não seria tão difícil. Então, por quê? Porque essas são as palavras de mais valor dentro da minha oração. Então, são os meus sintagmas verbais nominais. E aí, o meu sintagma nominal 2 é coberta como núcleo, porque coberta que vem como nome, que está nomeando o que eu vi, né? E de sinais. Então, o núcleo do meu sintagma 2 é coberta e o restante é de sinais. Beleza? Então, meus amores, essa foi a aulinha de hoje, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Na próxima aula, nós vamos começar trabalhando aí, ó, conceituando as formas nominais do verbo, tá? Isso aqui é importante, eu vou dar uma atençãozinha maior, então esse conceituando é para a próxima aula. Nessa aula de hoje foi só a correção das atividades mesmo e explicação, como nós fazíamos em sala. E aí, na próxima aula, a gente vai trazer mais um pouquinho aí sobre verbo, ok? Espero que tenha sido proveitosa a aula para vocês hoje. Espero que vocês tenham um bom final de semana e na segunda nós nos vemos novamente, tá bom? Um beijo, bom descanso. Aproveitem o final de semana para ficar com a família, descansar e repor as energias aí. Para segunda-feira a gente está todo vapor estudando juntinhos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução.
O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza.